אתה אדוני מחסי הריון O governo de Israel enfrentou pedidos de cessar fogo de alguns de seus aliados europeus mais próximos neste domingo. Esses pedidos surgiram após uma série de tiroteios que resultaram na morte trágica de 3 reféns israelenses. Esses incidentes intensificaram as preocupações globais sobre a maneira como Israel está conduzindo a guerra em Gaza, que já dura 10 semanas. Sejam bem-vindos ao Alerta Militar. Os manifestantes israelenses pedem que seu governo renove as negociações com os governantes do Hamas em Gaza, a quem Israel prometeu destruir. Israel também deve enfrentar pressão para reduzir grandes operações de combate quando o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, visitar o país. Washington está expressando crescente desconforto com as baixas civis, mesmo quando fornece apoio militar e diplomático vital. A guerra arrasou grandes partes do norte de Gaza, matou milhares de civis e levou a maioria da população para a parte sul do território sitiado, onde muitos estão em abrigos lotados e acampamentos de tendas. Cerca de 90% da população de Gaza fugiram de suas casas. Eles sobrevivem de uma gota de ajuda humanitária. Dezenas de palestinos desesperados cercaram caminhões de ajuda humanitária depois que eles entraram pela travessia de Rafah com o Egito, forçando alguns a parar, subindo nos caminhões e saqueando caixas. Outros caminhões foram parados por pessoas mascaradas, carregando pedaços de madeira. Israel disse que a ajuda passou diretamente de Israel para Gaza pela primeira vez no domingo, com 79 caminhões entrando de Kerem Shalom, onde cerca de 500 caminhões entravam diariamente antes da guerra. Outros 120 caminhões entraram via Rafah junto com 6 caminhões transportando combustível ou gás de cozinha, disse Wael Abu Omar, porta-voz da Autoridade Palestina de Travessias. Trabalhadores humanitários dizem que ainda está longe dessa ajuda ser suficiente. Você não pode entregar ajuda sob um céu cheio de ataques aéreos, porta-voz da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, Juliette Touma. Enquanto a agência estimou que mais de 60% da infraestrutura de Gaza foi destruída na guerra. Os serviços de telecomunicações em Gaza foram gradualmente retomados após um apagão de comunicações de 4 dias, o mais longo de vários apagões durante a guerra que complicam os esforços de resgate e entrega. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu veio a público e falou que Israel continuará a lutar até o fim, com o objetivo de eliminar o Hamas, que desencadeou a guerra com seu ataque de 7 de outubro no sul de Israel. Foram cerca de 1.200 pessoas naquele dia, a maioria civis, e capturaram dezenas de reféns. Netanyahu prometeu trazer de volta os 129 reféns ainda em cativeiro. A raiva pelo assassinato equivocado de reféns provavelmente aumentará a pressão sobre ele para renovar as negociações mediadas pelo Catar com o Hamas sobre a troca de mais cativos restantes por palestinos presos em Israel. Enquanto isso, Israel tem atacado defensivamente alvos do Hezbollah no Líbano, disse o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel. O grupo intensificou os ataques contra Israel, acrescentou, matando civis e soldados e deslocando mais de 80 mil israelenses de suas casas. O Hezbollah, um representante do Irã, está arrastando o Líbano para uma guerra desnecessária que teria consequências devastadoras para o povo do Líbano. Hagari disse que Israel continuará a proteger suas fronteiras, até e a menos que uma solução diplomática seja encontrada e implementada. A ministra francesa das Relações Exteriores, Catherine Colonna, pediu uma trégua imediata com o objetivo de libertar mais reféns, obter maiores quantidades de ajuda para Gaza e avançar para o início de uma solução política. Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores da França disse que um funcionário foi morto em um ataque israelense a uma casa em Rafah na quarta-feira. Condenou o ataque que, segundo disse, matou vários civis e exigiu esclarecimentos das autoridades israelitas. Os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido e da Alemanha, por sua vez, pediram um cessar-fogo imediato, dizendo que muitos civis foram mortos. Israel não vencerá esta guerra se suas operações destruírem a perspectiva de coexistência pacífica com os palestinos, escreveram o ministro britânico das Relações Exteriores, David Cameron, e a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock,
no jornal britânico. O secretário de Defesa dos Estados Unidos deve viajar a Israel para continuar as discussões sobre um cronograma para encerrar a fase mais intensa da guerra. Autoridades israelenses e americanas falaram em uma transição para ataques mais direcionados, com o objetivo de matar líderes do Hamas e resgatar reféns, sem dizer quando isso ocorreria. O Hamas disse que nenhum outro refém será libertado até o fim da guerra e que, em troca, exigirá a libertação de um grande número de prisioneiros palestinos, incluindo militantes de alto escalão. O Hamas libertou mais de 100 dos mais de 240 reféns capturados em 7 de outubro em troca da libertação de dezenas de prisioneiros palestinos durante um breve cessar-fogo em novembro. Quase todos os libertados de ambos os lados eram mulheres e menores. O exército israelense anunciou no domingo que descobriu um grande túnel em Gaza, perto do que já foi uma travessia movimentada para Israel, levantando novas questões sobre como a vigilância israelense perdeu os preparativos de ataque tão evidentes do Hamas. Autoridades militares informaram no sábado que os 3 reféns que foram baleados por engano por tropas israelenses tentaram sinalizar que não representavam nenhum dano. Foi o primeiro reconhecimento de Israel de ferir reféns na guerra. Os reféns, todos na casa dos 20 anos, foram mortos na sexta-feira na área de Shijaya, na cidade de Gaza, onde as tropas estão envolvidas em combates ferozes com o Hamas. Um oficial militar israelense disse que os tiroteios foram contra as regras de engajamento do exército e estão sob uma investigação rigorosa. Israel diz que faz todos os esforços para evitar ferir civis e acusa o Hamas de usá-los como escudos humanos. Mas palestinos e grupos de direitos humanos acusaram repetidamente as forças israelenses de colocar civis em perigo de forma imprudente e disparar contra aqueles que não os ameaçam, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia, que viu uma grande onda de violência desde o início da guerra. A situação dos civis palestinos recebeu pouca atenção dentro de Israel, onde muitos ainda estão profundamente traumatizados pelo ataque de outubro e onde o apoio à guerra continua forte. O exército israelense diz que 121 de seus soldados foram mortos na ofensiva em Gaza e que eliminou milhares de terroristas. O Hamas atualmente é liderado por Ismail Haniyeh, também é uma das 2 principais organizações políticas dos territórios palestinos. Seu principal rival é o Fatah, que é visto como mais laico e moderado e controla a autoridade palestina na Cisjordânia. Fundado em 1987 durante uma revolta contra a ocupação israelense de Gaza e da Cisjordânia, o Hamas era originalmente um ramo da Irmandade Muçulmana, um movimento político e social islâmico originário do Egito. Nos últimos anos, o Hamas se distanciou da Irmandade. Pouco depois do Hamas ter vencido as eleições na faixa de Gaza em 2006, seguiu-se uma luta pelo poder entre a Fatah e o Hamas, que resultou na expulsão à força de todos os políticos do Fatah pelos combatentes do Hamas. Desde então, nenhuma eleição foi realizada, e o Hamas mantém o controle político da área. Obrigado por assistir. Não deixe de seguir nosso canal Alerta Militar. Até breve com mais informações.